Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Eu quero estudar um pouquinho com vocês sobre os ensinamentos aqui que Deus nos traz através desse momento, dessa situação que Davi passou. Deus nos deu um presente, que é a nossa família, né? Se você não casou, se você é solteiro, você tem os seus pais. Se você tem irmãos, enfim, é a sua família. É as pessoas com quem você vive, que você compartilha o seu dia a dia, que você compartilha as suas dores, as suas conquistas, as suas lutas. Se você já se casou e você tem filhos como eu, nossa, é aquilo que faz o nosso coração acelerar, né? Bater mais forte. E a nossa família é muitas vezes atacada debaixo dos nossos próprios olhos e nós não percebemos. Por falha nossa, por erro nosso, e é isso que eu quero estudar com vocês, amém? 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traz-me depressa o efode, o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi sim. Persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás todos os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegando à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão, que ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles.
Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelo. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração. Ó Deus, transforma a nossa vida no dia de hoje através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? A primeira coisa que me chamou a atenção foi a forma que Davi e aqueles homens reagiram. Davi, todos aqueles homens que o estavam acompanhando, não eram pessoas frágeis, não eram pessoas sensíveis. Eles eram homens de guerra, eles estavam acostumados a ver sangue, eles estavam acostumados com perdas, porque mesmo quando um exército vai para uma batalha e ele ganha a batalha, muitas vezes ele perde alguns soldados. Então eles já tinham uma familiaridade com isso, eles já sabiam o que era perder um companheiro de batalha, uma pessoa querida que lutava lado a lado, que às vezes salvou a vida de um deles com um golpe de espada, mas logo à frente não resistiu. Mas a verdade é que a gente pode ser a pessoa mais forte do mundo, a gente pode ser a pessoa mais preparada para viver o caos, para viver situações caóticas. Quando o negócio acontece no nosso quintal, quando é dentro da nossa casa, quando é com a nossa família, é diferente. É ou não é? É diferente. 600 homens valentes, homens de guerra. Aí você imagina o físico desses homens, porque eram homens fortes, homens que lutavam, que guerreavam. No verso 4 diz que eles gritavam. Eles choravam com tamanho desespero, que a Bíblia diz que eles choraram até secarem as suas lágrimas. Talvez você que esteja aqui hoje, talvez você que nos assiste pela televisão, já teve uma experiência como essa, de chorar até o ponto de não ter mais lágrimas. Eles estavam voltando felizes. Eles não precisaram passar por uma guerra. Uma viagem de 3 dias. Quando eles... Quem já passou muito tempo longe de casa? Quando a gente está no trajeto de volta é tão bom, não é? Dá aquela sensação, nossa... Meus filhos, crianças, eles falam, nossa, estou doido para dormir na minha cama. É o seu banheiro, você vai tomar banho no seu banheiro. Você vai deitar na sua cama. De repente, quando você chega, você é surpreendido. Você olha e está tudo queimado. Está tudo destruído. Se não bastasse a sua casa estar destruída, todos os seus bens terem desaparecido, a sua família não está ali. E ainda bate aquela dúvida horrível: eles estão vivos ou eles estão mortos? Imagina você, homem, sem saber o paradeiro da sua esposa, sem saber onde é que estão os seus filhos. Você chega na sua casa, a porta da casa está arrombada, não tem nada de valor mais ali dentro. Tudo revirado. E você não tem nem ideia do que fazer.
Era essa situação que esses homens estavam vivendo. As nossas casas têm sido assaltadas, têm sido saqueadas pelo diabo, de uma forma bem sutil, não como Ziclag foi. A gente não vê a porta da casa arrombada, os bens materiais que a gente trabalha, sua camisa para comprar, desaparecer. Não. É um assaltante bem mais sutil, bem mais discreto. No entanto, o estrago que ele faz é similar ao estrago que ele fez em Ziclag. Estamos nós dentro das nossas casas e o inimigo tem roubado o coração do nosso cônjuge e nós não estamos percebendo, tem roubado o coração dos nossos filhos e nós não temos dado conta. Afinal de contas, nós estamos muito preocupados em trabalhar, em conquistar, em alcançar as coisas aqui na terra. Quem está saqueando o seu lar? Quem são os amalequitas que têm entrado dentro da sua família, trazendo destruição, que você não tem percebido? Nessa pandemia, nós fomos surpreendidos por várias notícias que às vezes nos assustavam, né? Vários fatos, várias histórias de casais que se separaram. E a gente, nossa, o que aconteceu? O cônjuge já estava sendo atacado há muito tempo. O relacionamento conjugal já estava sendo saqueado há muito tempo. E a correria do dia a dia não deixou-me perceber. Quantos de nós temos permitido que o diabo saqueie e roube a nossa saúde? E aqui eu falo de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Nós precisamos identificar quais são os amalequitas que têm saqueado os nossos lares. É sutil. Não é como na época de Davi, não é como foi em Ziclag. A forma dele roubar e dele trazer destruição é diferente, mas o estrago que ele faz, o resultado final é igual ou pior. Vocês estão entendendo? Qual foi o erro de Davi e dos 600 homens que com ele estavam? Sabe onde eles estavam? Pegou-se Davi, selecionou ali os 600 homens. Esses 600 homens que estavam com eles eram os melhores ali de luta, de guerra, de batalha. Mas nós lemos que ficou ali as mulheres, ficou alguns idosos e ficou alguns jovens. Um ou outro que não era bom de briga, que não tinha muita habilidade com a espada. Todos eles foram lutar uma guerra junto com o povo filisteu. E deixaram toda a sua família, deixaram aquilo que eles tinham de mais precioso em uma posição vulnerável. E eu quero que você pense agora, quem na sua família você tem deixado vulnerável? É muito sério quando a gente se dispõe, não é nobre, às vezes a gente confunde com um sentimento de nobreza. Não é certo a gente lutar batalhas que não é nossa. Eu anotei aqui, eu não vou abrir lá por causa do nosso tempo. Se você estiver anotando em 2 Crônicas, no capítulo 35, do verso 20 ao verso 24. O rei Josias foi lutar uma batalha que não era dele. E Deus usou o rei, acho que era Nero, o nome do rei. Neto, não. Leto? Não, acho que também não era isso não, mas era um rei egípcio, tá, gente? Era o rei do Egito. Usou ele para falar para Josias, desculpa. O que você está fazendo?
A minha luta não é com você, vai embora, volta para trás. Eu não estou brigando com você, eu estou indo brigar com outro. O meu inimigo é outro, a minha luta é com outro. E Josias bateu no peito, quis ajudar, O que aconteceu com ele? Ele morreu na batalha. Ele morreu na batalha. E aí a gente tem mania de fazer uma coisa terrível. Nós lutamos batalhas que não são nossas. Na maioria das vezes Deus nos avisa. A gente encuca, né? Cabeça dura, a gente vai. E quando acontece alguma coisa, a gente ainda questiona Deus. Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Como é que isso aconteceu? Deus não mandou você ir. Não lute batalhas que não são suas. Davi e os 600 homens deixaram toda a sua família, toda a sua casa vulneráveis, numa exposição ao inimigo, para lutar uma batalha que não era deles. Nós não podemos entrar em batalhas que não são nossas. Nós não podemos deixar a nossa família vulnerável aos ataques do inimigo. Você que é mãe, você que é pai, você tem uma responsabilidade diante de Deus para com os seus filhos. Não deixe os seus filhos em uma posição de vulnerabilidade, porque o diabo vai atacar? Vai. A palavra de Deus diz em 1 João que o mundo jaz no maligno. 1 Pedro diz que o diabo anda ao nosso derredor esperando o momento de atacar. Ele vai atacar. Eu não sei te falar quando, mas ele vai. É só você baixar a guarda. É só você começar a lutar a batalha que não é sua. É só você começar a expor a sua família, expor o seu casamento, que ele vai atacar. 1 Pedro, eu anotei aqui, deixa eu achar. 1 Pedro, não anotei. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao seu derredor, esperando o momento de atacar. Ele vai atacar quando você baixar a guarda. Ele vai atacar os seus filhos, o seu cônjuge, a sua família, quando você deixá-los vulneráveis, susceptíveis ao ataque dele. Sede sóbrios e vigilantes. Eu gosto muito do exemplo de Neemias, só citando também Neemias capítulo 4, do 16 ao 21. Chegou um ponto, eles estavam reconstruindo o muro de Jerusalém, e estavam sendo zombados, recebendo ameaças de ataque. O que Neemias orienta a todo mundo? O trabalho tem que continuar. Eu preciso continuar a edificação do muro. Metade edificava, a outra metade ficava com a lança, fazendo o escolta ali. Os carregadores que tinham que carregar o material, as pedras, com uma mão carregava, com a outra, Neemias diz que eles estavam com a arma na mão. Nós precisamos fazer várias coisas durante esse período nosso aqui na terra. Nós temos sim que trabalhar, nós temos sim que conquistar, nós temos sim que querer dar, né, tudo. A gente sempre quer dar coisas para os nossos filhos. E às vezes não é tanto de coisas que os filhos precisam, a gente precisa identificar isso. Mas com uma mão você trabalha, com a outra você tem que estar armado. Você tem que estar sóbrio e vigilante. É o tempo todo em estado de alerta, porque o amalequita vai vir contra a sua casa. Não estou profetizando tragédia e maldição, não, isso é Bíblia. Não podemos deixar a nossa casa vulnerável aos ataques de Satanás. Temos que vigiar o tempo todo, temos que orar o tempo todo. E às vezes, enquanto eu estou falando aqui, você se viu na situação desses homens. Fala, mas infelizmente já aconteceu. Eu já não tenho mais o coração do meu filho. Meu filho já mudou. O comportamento dele está diferente. Eu sinto que eu falo e é a mesma coisa que nada. Eu já não consigo ministrar ao coração do meu filho. Eu estou desesperado.
O meu cônjuge e eu, a gente não tem uma semana de paz. São algumas horas e depois já vem briga, já vem discussão. Algo aqui já foi roubado e eu não sei o que fazer. Primeiro eu vou começar a te falar o que não fazer. A gente leu aí, no verso 6. Depois que todo mundo chorou, depois que não tinha mais força para chorar, as lágrimas secaram. Os homens de Davi estavam culpando Davi por isso. Sabe por quê? Quando acontece uma tragédia, quando acontece uma situação ruim, o impulso de todos nós é achar um culpado. A gente não pensa primeiramente em resolver a situação. A gente de quem que é a culpa? Quem que deixou acontecer isso? Como é que chegamos até esse ponto? Culpa Davi. Eu preciso pôr a culpa em alguém. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Aconteceu porque eu permiti. Aconteceu porque eu baixei a guarda. Aconteceu porque em algum momento eu não percebi o inimigo entrando na minha casa. Aconteceu porque eu não tive sensibilidade, eu não tive discernimento de perceber a presença do inimigo agindo dentro da minha casa. Então agora eu preciso agir. E aí a gente precisa aprender com Davi. Davi pede para trazer o colete sacerdotal e Davi vai orar. Ele não foi perguntar para os conselheiros dele. Conselho é bom, gente? É bom. Você ter uma cobertura espiritual, alguém para orar por você, para às vezes trazer uma palavra de ânimo, de coragem, de fé, isso é essencial. Mas deixa eu te falar uma coisa. O véu já rasgou. A palavra de Deus diz que todos nós aqui, todos nós temos acesso ao trono da graça. Eu e você podemos chegar diante de Deus sem medo algum. Eu não preciso pedir para o pastor fazer isso para mim. Eu não preciso, vocês estão entendendo? Davi pegou o colete sacerdotal e ele entrou na presença de Deus e ele orou e ele perguntou: o que eu faço? Eu devo perseguir? Porque eles não sabiam se a família estava viva ou morta. Ele pergunta para Deus. E nós precisamos aprender, a primeira coisa é perguntar para Deus. Geralmente, a gente tenta várias coisas. A gente age de diversas maneiras. A gente tenta de um jeito, tenta do outro, tenta. Aí quando não dá certo, a gente pergunta para Deus: eu estou certa ou errada? A gente perde tempo buscando respostas em vários lugares. Quem tem a resposta é Deus. Davi chega diante de Deus, verso 8, e pergunta: eu devo seguir esses invasores? Eu devo ir atrás? Eu vou alcançar? Aí Deus responde para ele: vai, persegue, porque certamente você vai alcançar. Isso é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer: obedecer. E aqui eu achei tão interessante quando eu percebi isso aqui no texto. Eu vou pedir para você repetir comigo. Fala: obediência não é racional. Se você entende para depois obedecer, se você concorda para depois obedecer, isso não é obediência. Não é. Você concordou. Eu falo para você: vai lá e faz isso. Aí você concorda. Você acha que o melhor a fazer é aquilo mesmo? Que peso que teve essa obediência? Ouvir a voz de Deus e fazer. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Presta atenção. Deus fala para ele: vai. No verso 8, no verso 9, diz que Davi parte com os 600 homens que estavam com ele. Chegando à torrente de Besor, alguns ficou. Aí eu te pergunto: Deus mandou Davi perseguir, ok? Para onde é que ele ia? Que direção que ele tinha? Não tinha como ele saber para qual direção os amalequitas foram. Mas Davi tinha um coração pronto para obedecer. Eu e você precisamos ter esse coração pronto para obedecer. Se colocando no lugar dele, eu imagino que ele estava atordoado. Eu imagino sim que o Espírito de Deus que direcionou ele numa direção.
que ele já tinha chorado até não ter mais lágrima, até esgotar suas forças, estava sendo ameaçado de morte pelos seus companheiros, entra desesperadamente na presença de Deus, procura ouvir a voz de Deus, ouve a voz de Deus. Eu acredito que ele levantou e falou: vamos embora que Deus mandou a gente perseguir, a gente vai alcançar. Ele não sabia para que lado ir. A nossa função, minha e sua, é obedecer. O resto é com Deus. Depois que Davi obedece, depois que Davi pega os 600 homens e vai em direção a um lugar, põe aí, mira um lugar e vai. No riacho fica ali alguns homens, 400 vão com ele. Deus manda um egípcio. Deus manda um servo. Eu não preciso me preocupar com a direção. Eu não preciso me preocupar em como eu vou fazer. Eu preciso ter o meu coração pronto para obedecer à direção de Deus. Deus manda o egípcio. E aí mais um detalhe nessa história. Como você consegue imaginar o coração de Davi, dos homens, nesse momento? 200 ficou para trás porque não tinha força para atravessar. Eles estavam arrebentados fisicamente e emocionalmente. Seguiram Davi, acredito que mais naquela assim, eu vou, né? Não sei se eu acredito muito que Davi ouviu de Deus, não. Mas eu vou, porque eu vou fazer o que aqui? Minha família toda não está aqui. Eu vou. Sabe aquele povo que vai seguindo, mas meio desconfiado? Eles encontram um egípcio. E se você prestou bem atenção na leitura, eles cuidam desse egípcio, que estava doente. Já há 3 dias tinha sido abandonado ali. Eles cuidam. Talvez alguns ali no meio daquela multidão de homens guerreiros e valentes, talvez alguns tenham pensado: mas nós vamos perder tempo cuidando desse moribundo, desse homem que já está quase morrendo? Eu quero é ver minha família, eu quero é resgatar meus filhos, eu quero resgatar minha esposa, eu quero resgatar os meus pais. Às vezes nós estamos passando situações tão difíceis, lutas tão grandes, e nos deparamos com pessoas em um estado pior que o nosso. Nós temos que ser o bom samaritano. Nós temos que ser aquele que acolhe. Você está passando por uma luta que você não consegue nem quantificar. Alguém te liga chorando, te pedindo oração, te pedindo um ombro amigo. O que você faz? A pessoa não tem nem ideia do que você está passando. Cuida do egípcio. Eles fizeram isso. Deram comida, deram água. Aí depois Davi pergunta para ele: a quem pertence? De onde você é? Aí ele conta para Davi: não, eu estava no meio daqueles homens que queimaram a sua cidade. Eu fazia parte do povo que veio e saqueou a sua casa. Eu faço parte daquele povo que veio e levou a sua esposa e levou os seus filhos. Davi não retribui com o mal aquele servo. Davi vira para ele e fala: você me mostra onde eles estão? E nós finalizamos a leitura no verso 19 falando que nada faltou. Davi destruiu os seus inimigos. Davi destruiu todos aqueles que fizeram mal para ele e para o seu povo. Deus direcionou Davi em cada etapa. Davi errou. Foi lutar batalha que não era para ele. Deixou toda a sua família, todo o seu povo vulnerável. E quando nós fazemos isso, nós iremos sofrer as consequências disso. Se você hoje tem passado por isso, pode pôr a mão aí e falar: responsável sou eu.
Meu filho não está firme na igreja, não é culpa da igreja. Responsabilidade é minha, sou eu. Meu casamento não está bom, é porque quando eu liguei, eu pedi ajuda, não podiam me atender. Não, a responsabilidade é aqui, eu que deixei vulnerável. O que eu tenho que fazer? Vamos aprender com Davi? Busca em Deus. Busca em Deus. Não tem uma pessoa sequer que clama por socorro que Deus não responda. E quando Deus te responder, e quando Deus te der uma resposta, mesmo que você não entenda, obedeça, porque no meio do caminho, Ele vai trazer provisão, Ele vai trazer direção, Ele vai guiar os seus passos, e vai fazer você resgatar tudo aquilo que foi roubado, vai trazer de volta tudo aquilo que a Amalequita levou. Busque orientação em Deus. Obedeça a direção que Deus te deu. E não tenha medo, não duvide. Porque é o Senhor quem adestra as nossas mãos para a batalha. É Ele quem nos capacita. Se Deus falou, obedece. Não tenta entender como, quando, onde. Obedece. Amém?